Ok, já estamos gravando. Vou abrir aqui os comentários. Maravilha! É bom que vamos renovando as nossas forças através dos testemunhos. Então, quanto mais... Eu até postei no meu Instagram lá que a oração ela tem que permear em toda a nossa trajetória de vida. Então, vamos continuar orando um pelos outros. Precisamos disso. A única arma que nós temos hoje, que é a mais forte, é a oração verdadeira, a oração que sobe ao trono do céu, que sobe para que o Senhor possa batalhar nas nossas batalhas diárias. Então, vamos orar para que nós podemos, né, ali ver nossos irmãos em Cristo Jesus estarem saindo daquilo que o mundo, o prazer do mundo oferece, né, entre várias outras coisas. Nós estamos estudando isso aqui através do pecado e hoje é o último tema, nós vamos falar de ladrão, né? Ladrão, é isso aí. Então, eu gostaria que quem pudesse aí abrir o livro lá no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Estou lendo aqui as. Deixa eu ver aqui. Quem achou, já dá um achei Amém. aí. 4:28. Achei, Júlio. Achou, Clebão? Você pode ler para nós aí? Posso sim. Fazendo favor? Na minha versão tá assim. Quem Hã? roubava, na minha versão se encontra assim. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Maravilha, olha aí. Então, Paulo está falando aqui sobre são procedimentos dos filhos daqueles que de alguma forma viram a luz em Cristo e estão de alguma forma querendo mudança na sua vida. E um dos pecados que mais acontece, né, no mundo atual hoje é o pecado do roubo, do ladrão, né? Vocês vão perceber isso nitidamente, como isso acontece na sociedade, no comércio, na política, no nosso dia a dia, né? Os jeitinhos, né, que a gente dá sobre muitas situações que nós estamos praticando o roubo, né? Então aqui Paulo vai descrever que é para que a gente pare com esse pecado, né? Pare, na verdade, que a gente procure fazer algo de melhor para ajudar o próximo. Então, olha só que interessante como que a palavra de Deus nos direciona. Ele não só simplesmente dá a direção para que a gente pare, né? Mas que a gente faça algo de bom para o próximo. Por que isso? Porque aí a gente deixa de fazer ruim, deixa de fazer algo ruim para nós, que também seria para o próximo, né? Se eu estou roubando alguém, estou fazendo alguma coisa ruim ao próximo e também para mim. Então eu começo a fazer coisas ao contrário, começo a trabalhar dignamente, fazendo alguma coisa de utilidade para ajudar não só a mim, né, mas ajudar o próximo. Quando eu ajudo o próximo, eu consigo também entender que eu estou me ajudando, né? Então, já a princípio, a narrativa de Paulo é para que a gente deixe esse pecado de uma vez por todas. Eu sei que o pecado de roubar, o pecado que fala ladrões, ele já existe desde a existência, aonde vocês vão destacar, e depois eu vou entrar isso, lá em João 10:10, fala que o ladrão, né, o inimigo, o diabo, ele veio
praticamente para roubar, matar e destruir. Então, uma das características, né, da malignidade é roubar. Então, roubar é algo, é uma prática no qual estamos nos distorcendo, né, a palavra de Deus, mudando, né, o sentido de fazer o bem ao próximo e estamos fazendo algo ruim para o próximo, né? Com certeza, se eu perguntar aqui, por exemplo, quem já furtou alguma coisa, quem já roubou algo de alguém, quem já praticou, vamos falar assim, desonestidade, é, gerando desconfiança. Existem várias formas de você roubar, né? Na verdade. E a gente precisa aprender isso. Precisa aprender que, primeiro, precisamos identificar esse pecado em nós, né? Não sei se alguns aqui têm alguma experiência, já passou por isso, com relação a esse pecado, mas eu vou trabalhar com vocês aqui que existe situações, talvez a gente nem pensou que a gente estava roubando, que a gente estava praticando o pecado do ladrão, que é roubar, né? Só para vocês terem uma ideia como que isso acontece, eu quando era criança, assim, a gente tinha uma qualidade de vida assim, vamos falar assim, classe média, mas na época, né? Isso eu estou falando há mais de 30 anos atrás, vivíamos num bairro de classe média baixa. Então, quando eu ia para a casa do meu pai, que nessa época também era separado, ele morava num condomínio fechado, de classe alta, eu ali começava a brincar com garotos que tinham um poder aquisitivo muito maior do que o meu, né? Então eu ficava maravilhado com os brinquedos que aqueles garotos tinham. A gente tinha o que na época, sei, 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, né? E eu ficava, nossa, perplexo com a quantidade de brinquedos que aqueles garotos tinham, né? E eu, junto com meu irmão que morava com meu pai, a gente ia junto. E eu, com 10 anos, gente, com 10 anos, já começou a surgir a ideia na minha cabeça, olha só, hein, de querer algo de uma pessoa para mim, porque eu não tinha condição, né? Nos meus amigos, ali onde eu morava, no meu bairro, a gente não tinha condição de comprar, talvez, um boneco, né, que era caro na época. Então, eu acabava furtando bonecos desses garotos, né, pegando, né, e guardando e levando para casa, sem eles perceberem. E olha só como que isso tornou um grande pecado na minha vida. Eu estou testemunhando aqui para vocês, de eu achar isso normal, porque eu estava me sentindo inferior com relação àqueles garotos, eu acaba furtando deles. E isso foi crescendo dentro de mim, esse desejo de pegar algo que não é meu, que eu fui ao longo da minha caminhada fazendo isso. Só que ia mudando, né, o nível desses furtos, né? Isso chegou um tempo que eu estava praticando caixa 2 dentro da empresa, roubando dinheiro dentro da empresa, gente. Olha só, e esse peso doía nas minhas costas, o peso que eu estava pecando, fazendo algo muito maligno. E isso pesou, sim. Quando eu percebi que eu estava afundando, eu pedi perdão a Deus e mudei. Mas eu tive consequências por causa desse pecado do roubo. Tive muitas consequências, né? E eu falo para vocês que eu não me orgulho jamais de ter feito o que eu fiz, né? Jamais.
Por isso há uma transformação em nossas vidas. E nós temos que procurar essa transformação em Cristo Jesus todos os dias, né? Porque às vezes o roubo vai entrar na sua vida por causa de uma simples inveja, igual eu tinha, daqueles garotos. Por causa de um pecado da inveja, veio o pecado do ladrão. Olha só que uma coisa chama a outra. Então devemos ter muito cuidado com relação a isso. Porque roubar é nitidamente, né, obra de Satanás, né? E ao nível da gente, eu no meu caso, começar a roubar dinheiro, né? Aí já virou crime, né? Não fui preso, graças a Deus, porque Deus me deu o livramento, mas poderia ser preso, né? Porque eu estava praticando coisas ilícitas com o dinheiro da empresa no qual eu trabalhava. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Um pecado chama outros, realmente, Kleber. E eu quero ler aqui para vocês uma coisa. Uma pessoa que rouba, além. Uma pessoa que rouba, além de cometer um crime com Deus e também na sociedade, ela fica à mercê das armadilhas de Satanás, pois quem rouba, antes de tudo, foi enganado e roubado pelo diabo. Então, antes de eu praticar o roubo, eu já fui roubado em meus pensamentos por Satanás. Ele já roubou a minha mente para que eu pudesse fazer algo errado. A pastora Cecília está dizendo aí que ela pegava o pão no colégio interno. Ela, tipo assim, furtava o pão. É isso? É isso, né? Pegava o pão. Gente, às vezes é uma simples coisa. Uma simples coisa. Às vezes você pensa assim, mas pegar o pão, nossa, uma coisa tão insignificativa, mas, gente, se não tomar cuidado, isso se torna coisas muito maiores, igual tornou para mim. Né? Então é daí, né, daí que nasce a raiz do mal. Né? Nesses detalhes. Esses detalhes que às vezes é insignificante. Você fala, eu peguei a caneta de alguém. Fulano nem viu, mas eu fiquei com a caneta dele. Devolve. Ou fala com ele que você ficou com a caneta dele. Peraí que alguém tá falando alguma coisa aqui. Amanda? Eita! Tá rolando um confessionário aqui agora. Já roubou moeda? Já roubou... já roubei quando deixei de dar o dízimo. Isso aí, com certeza. Né? Já roubei brinquedo do meu irmão. Das calhetas, roupa da minha irmã, da minha mãe. Enfim, já fiz muitas coisas importantes e ter consciência de não fazer mais. Realmente, muitas coisas. E a gente precisa ter consciência disso, do que nós estamos fazendo. Talvez ali no ato de fazer, assim, vai nem perceber. Né? O que é uma caneta para quem tem 100 canetas? Mas é da pessoa, não é seu. Né? Vamos falar assim. A pastora Cecília, ela tinha uma necessidade. Ela tinha fome. E por causa da necessidade dela, ela cometeu o furto, o roubo. Né? Então, gente, Satanás, presta atenção. Eu falei isso na aula anterior. Vou até ver aqui. Ele trabalha o pecado. Ai, Jesus. Vem no. Eu falei do limite. Aqui, ó. O desejo habita no limite. Você está no seu limite, o desejo vem. Faz isso. Exatamente, Amanda. O Jesus não julgou. Ele poderia julgar, porque ele é santo, ele não cometeu nenhum pecado. Mas ele quis mostrar para nós que não podemos julgar as pessoas pelos seus pecados. A Bíblia diz que nós podemos julgar
a forma que é levado o evangelho, as falsas doutrinas, os falsos mestres, as falsas profecias, essas sim, nós como escudeiros do evangelho, poderemos sim julgar as pessoas que estão distorcendo a palavra, né? Baseando ela na palavra de Deus. Isso sim pode ser julgado, mas o pecado, o trabalhar com a pessoa, não podemos julgar as pessoas. Temos que perdoar elas, porque são falhas como nós. Exatamente, eu vou estar falando disso também. A Amanda está abrangendo aqui, falando de empresas. Eu vou falar sobre essa situação na sociedade. Amém? Alguém quer contar algum testemunho que já viveu algum tipo de situação parecida com que isso nós estamos falando? Ninguém? Ninguém, né? Beleza. Bom, então, vamos abrir o livro de Provérbios 10:2. Livros de Provérbios. Quem puder falar aí com a gente, livro de Provérbios 10:2. O que Provérbios vai falar com a gente? Vamos lá. Vamos lá. 10:2, não é isso? É. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Amém. Então, Salomão, na sua sabedoria, vai dizer que se você é desonesto, você não vai levar nada. Mas se você for honesto, você vai ter tudo. A honestidade, gente, ela está na simplicidade. Eu não preciso mostrar publicamente que sou honesto. Eu tenho que mostrar no meu dia a dia, nas simples coisas, que sou honesto. E, olha, eu vou falar para vocês uma coisa. A gente que tem comércio, a gente vê isso, né? A gente vê que Deus tem nos honrado que de uma forma muito maravilhosa, porque eu já fui muito desonesto, muito, gente, já fui muito desonesto. Eu acabei de testemunhar aqui para vocês, né? E isso vinha contra mim. As pessoas eram também desonestas comigo, né? Queriam me passar para trás. Como eu já tomei muito tombo. Nossa, eu já tomei muito tombo, gente. Entendeu? Aí quando eu mudei a chave, comecei a ser uma pessoa honesta, primeiramente comigo, né? Da minha consciência, começou a minha volta, né? Começou a aparecer pessoas também honestas. Olha só que engraçado. Né? Às vezes eu esqueço de cobrar, por causa da correria, eu esqueci de cobrar alguma coisa para um cliente, e aí depois ele me liga, olha, esqueci de te pagar. Gente, porque Deus cuida, entende? Deus vê que você trabalha com honestidade, né? Honra ali a palavra de Deus, faz jus o nome do Senhor, e ele trabalha nisso, né? Ele trabalha para que as pessoas da sua volta sejam também honestas. Então você atrai o que você é, né? Precisamos fazer essa análise hoje, se tem mais pessoas desonestas em nossa volta ou se tem mais pessoas honestas, tá? Eu não vou generalizar, mas Deus cuida de nós. Aí, a pastora Cecília está falando aqui, ó, as pessoas vêm procurar ela, às vezes ela esquece, né? Às vezes esquece de cobrar o correto, às vezes eu cobro errado,
e aí Deus me lembra, ó, você cobrou errado, ou o cliente fala, ô, desculpa, peço perdão, mas de forma cordial, sem querer passar perna em ninguém. E você vê que o ambiente é totalmente direcionado por Deus, né? Então, olha, a gente tem que fazer essa reflexão. Eu sei que a gente convive num mundo de muita desonestidade, de muita desonestidade. Tem pessoas que acordam já pensando em passar a perna no outro, né? Aí hoje mesmo a irmã me chamou para pagar, tá vendo? Então é isso. Então Deus vai trabalhando para que as pessoas do nosso meio também comecem a ser honestas. Elas vê a honestidade em nós, em primeiro lugar, e falam, poxa vida, a pessoa é honesta, eu não vou fazer isso nela, né? E ela começa a praticar, talvez, aquilo que ela não praticava, que era honestidade. Né? Gente, na hora que eu comecei a praticar a honestidade, a não roubar, nossa, você tem que ver que, igual a palavra do Senhor diz, que ele pegou sobre si, né, na verdade, vamos falar assim, o jugo, né, o peso que estava sobre as minhas costas, por causa do pecado, era tão grande que doía, fisicamente doía, gente, mentalmente, então, doía muito mais. Mas aí você começa a trabalhar com honestidade, você se sente mais leve, você sabe que está fazendo a coisa certa. Né? Você sabe que está fazendo algo que edifica. E isso vai voltar para você, porque existem princípios. O que você plantar, o que você semear, você colherá. Né? Hoje, na nossa célula aqui, tem até a Esté, gente. Pelo amor de Deus. Vai cair um temporal, Senhor. Olha, vai ser benção Ô, essa célula. Glória! Que foi, É, Júlia? Que isso? ó, me trata bem, viu? Ó. Então, exatamente, temos Eita, o paz. Júnior ficou Olha, a até mudo, hein, paz. Esther? Amedrontei o guri, peraí. A paz, Tá gente, sem som, ninguém Juninho. compra a paz. Tá sem som? Tá sem som? Tô ouvindo Tô normal. ouvindo normal. Aqui tá normal. Ai, Oi, Deus do Rô. céu. Oi, Mo. Boa Lindeza. noite, Rosângela, que entrou aí Boa também, noite. a Esté, já tá aí ainda? Tá ainda. Então, exatamente, igual a pastora falou, a pastora Cecília, a paz, gente, ninguém compra a paz. A paz é adquirida no seu estilo de vida, no seu modo de viver a vida. Né? A gente fica, meu Deus, me dá paz. Mas será que nós estamos trabalhando para isso? Lógico que existe um momento das nossas vidas que Deus vai trabalhar nas nossas piores qualidades, né? Se você é uma pessoa que não tem paciência, ele vai te dar provações para você exercer a sua paciência, né? Isso é fato, né? Ele trabalha nisso para que a gente seja mais parecido com ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não é pregação não, mas fixa isso. Os dias são maus. A cada ano que passa, o mundo vai ficando mais perverso, vai ficando pior. Ao contrário disso, os cristãos, aqueles. Não estou falando que os cristãos, né, que é crente, católico, não. Os cristãos que creem em Jesus como seu Salvador, que fazem que o nome dele seja cada vez mais engrandecido, esse povo fica melhor. O mundo fica pior, mas o povo de Deus fica melhor. Por quê? Porque Deus vai buscar a sua noiva sem mancha, sem pecado, né? Então entendo, o mundo vai ficar pior, mas nós ficaremos melhores, mais unidos, mais fortes, mais resistentes. Então, para isso, nós estamos aqui nessa noite estudando isso, para a gente exercer esse papel de cristãos
e fazer com que a honestidade possa imperar na nossa vida e na vida do próximo. Amém? Como diz aqui o livro de Provérbios. Tá? Bom, eu quero começar falando sobre a questão de você não se corromper, né? A questão de roubar tem muito a ver com a questão de nós não se corrompermos com a desonestidade do mundo, né? Porque a Bíblia vai dizer que o mundo já pertence ao maligno. Ele é o príncipe da terra, né? Ele é ali aquele que vem desde a sua queda tentando manipular, tentando exercer ali as atividades malignas, para que nós venhamos cair nas tentações e nos pecados. Então, quem puder ler o livro, quem puder abrir o livro de Êxodo 23:8, 23:8, Êxodo, lá no início da Bíblia. Pode ler? Pode, Rô. 23:8, né? Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Ok, então esse livro do Êxodo aqui está falando sobre a questão de troca de favor, sobre o suborno. Quantos de nós, não sei você, mas já viu, já presenciou, ou até mesmo já foi vítima, ou até mesmo já foi quem subornou alguém? Que é uma troca de favor, ó, faz isso que eu te dou isso, né? Se você não fizer isso, você vai, como de fato, ter esse tipo de consequência. Olha, isso existe muito nos nossos dias. Existe muito. Né? Quem já experimentou isso sabe. A corrupção, ela em si, ela está. Um dos pilares dela é o suborno. É a forma de ganhar o próximo de forma errada, através de uma troca de favor, às vezes remunerada, né? E a gente vê isso nos esportes, na política, em empresas, né? E olha, gente, é uma coisa que atropela no final das contas. Não dá nenhuma vantagem o suborno, né? Quem já presenciou alguém subornando o outro, às vezes ali você está parado, né? Seu carro foi ali parado pela. Vamos dar um exemplo aqui, né? De você tá parado pela polícia, você tá errado por causa, sei lá, você bebeu, né? Vamos falar que uma pessoa bebeu e ali ele foi no bafômetro e fala com o policial, olha, eu te dou aqui um dinheiro, você deixa eu ir embora. Quer dizer, é um suborno, né? E isso é pecado, isso não é de Deus, né? Em consequência disso, vem também a propina, né? Que já está aí, na verdade, uma troca de dinheiro ilícito, que lá em Lucas 3:12, 13 vai tratar sobre isso, né? Então, eu trabalhava numa empresa que dava propina para poder ter uma forma de ganhar mercado para poder transportar uma mercadoria de empresas grandes. Então, a gente tinha que pagar propina para aqueles que comandavam ali, de certa forma, aquele departamento, para eu ter mais carga, para eu ganhar mais dinheiro. Então, você acaba, na verdade, trocando dinheiro ilícito, dinheiro sujo. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Amém. Então, talvez você já também presenciou sobre propina. Isso acontece muito, ainda mais
em questões políticas, mas isso, gente, tem em todos os lugares. Eu mesmo já presenciei dentro da empresa onde eu trabalhava. Né? Por exemplo, uma coisa que às vezes você vai achar que é normal, mas eu pensando aqui comigo, por exemplo, na época que a gente precisava que a mercadoria chegasse para o cliente em menos de 24 horas, a gente subornava o motorista falando, nossa, se você chegar a tal horário lá, eu vou te aumentar mais R$ 200 no seu frete. Aí o cara ficava doido. Cara, ai meu Deus, eu quero, eu preciso. Aí o cara não dormia, viajava direto. Olha o perigo para chegar no cliente e entregar a mercadoria dele. Eu estou subornando, é pecado. E vai que esse motorista, por falta de dormir e descansar, por causa dessa vontade de ganhar o dinheiro, né? Que tanto para o lado dele também é pecado, porque há uma ganância, né? Sobre o dinheiro. Os dois estão pecando. Que acontece? Acaba atrapalhando até mesmo o estilo de vida da pessoa. Ela pode até, sei lá, tombar um caminhão porque não está dormindo. Isso já aconteceu. Gente, é tanta coisa que pode acontecer através do suborno, da propina, que a gente não faz ideia. A gente acha que é só na política, mas não é não. É em vários locais, em vários comércios, e acontece demais. Vou dar alguns exemplos aqui. Quem aqui já fez um gato, um gatinho, um leãozinho, uma onça na conta de luz? Colocou lá um troço, que eu não sei, que faz que a conta, que o relógio fique parado, o negócio não movimenta, meu irmão. Gente, eu tinha um estúdio de produção musical que de aparelhagem comia não sei quantos quilowatts. Eu fui e mandei instalar uma onça, não era um gato, era uma onça. E a conta vinha R$ 50. Gente, isso é pecado. Puxar a net do vizinho. Pecou, meu irmão. Sabe aqueles... Você tá lá no metrô, aí os caras estão lá vendendo as coisas e você vai lá e compra. Produtos pirata. Puxar a net. Puxou a net do vizinho. Ah, eu compro para ajudar, Júnior, no metrô. Você está ajudando o pecado a entrar na humanidade, mais ainda. Jesus. Eu também comprei. Cortador de legumes baratinho e funciona. Produtos piratas, você está em pecado. Sabe por quê? Porque existe alguém que pagou impostos legítimos, trabalhou para poder fazer aquilo e vem um, copia e vende, sem ter nenhum custo, sem pagar nenhum imposto, e vende e ganha dinheiro. E aí, se fosse a sua marca, o seu projeto, como você estaria vendo tudo isso? Entendi. É igual músico. O cara faz o CD dele, trabalha. A Bruna tá aqui. Gente, só para... Na época que eu gravei um CD, era R$ 15.000 para gravar 10 músicas. R$ 15.000. Aí você tem que arrumar R$ 15.000. Aí o cara que pega o seu CD, que tá bombando, agora tá virando dinheiro, vai lá e copia o seu CD e vende lá no metrô por, sei lá, 10 conto. E hoje, aqui é R$ 5. Aí seu CD que você suou para poder fazer horas de produção musical. Porque para produzir um CD, gente, primeiro, você tem que saber tocar, você tem que saber música. Né? Eu tô dando aqui o que eu já passei. E aí o cara vai lá e vende o seu CD e você vai lá e compra. É roubo. E, na verdade, é crime. É crime. Está praticando o pecado do ladrão.
Vocês estão me entendendo? Sim. Sim. Então, quando você compra algo, você é muito bem esclarecedor nisso. Quando você compra algo que a pessoa não pode, na verdade, não tem ali uma procedência de nota fiscal, da onde está vindo aquele produto, e se for ainda mais cópia, ainda mais assim, que você encontra mais em camelô, né? Não em lojas. É pirata. Do metrô, então, metrô a gente já sabe que é. Ah, eu vou pagar mais barato. Legal. Concordo que você também precisa pagar mais barato, deve pagar mais barato, mas aí você está engajando o pecado. Você está mostrando para Deus que você não entendeu. Então precisamos ser coerentes, exatamente como a Esther falou. Precisamos ser corretos, é com tudo, gente. Acontece muito com a gente aqui que vende um produto. Uma pessoa vai lá no Mercado Livre, num site qualquer, comprar um produto mais barato, mas não sabe a procedência. Pode vir uma areia dentro daquele pote. E a pessoa não sabe. A pessoa acha que está comprando uma coisa, não tem nota, não sabe a procedência. Está em pecado. Olha só as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Alguém já furou fila? Ah, velho. Quem não já furou fila? Tá errado. Subornou o guarda para não pagar a multa. Eu já falei pro guardinha, oh, me dá multa não, senhor. Um cafezinho. Ah, é, quem recebe o troco errado. E fala, não, é de Deus. Deus me honrou. Véi, para com isso. Tá em pecado, meu irmão. Não coloca Deus no seu roubo, não. Eu já fiz isso. Nossa, fulano me deu o troco errado, nem viu. É Deus, Deus me honrando. Para com isso. Volta lá e dá o dinheiro. Você vai ser mais feliz e vai ter paz no seu coração. Porque às vezes, olha só, às vezes você pode estar sendo testado, hein? Às vezes você pode estar sendo testado por aquela pessoa. Isso acontece, viu? Claro, Ale, só vou ler aqui o que você escreveu. Quando a pessoa é desonesta ou faz algo errado, nós já subiu demais. Aqui tá igual. Pera aí, gente, vou dar aqui. Tá igual live dos famosos. Tá igual a inflação no Brasil. E olha que acha que você é igual a ela. Quem faz também acha que também faz. É bem interessante isso. Nem fala em inflação, misericórdia. Exatamente. Comer no mercado e deixar e sem pagar. Ai, ai. Petiscar a uva da feira. Opa! Só se o cara tá sabendo que você petiscou, né? Agora, sei lá, passou a mão boba, pegar. Eita, nós. Olha o flagrante. Meu Deus. Olha, manda bala aí. Peraí que eu vou sair de perto dos meninos um pouco aqui. Eu vou falar um testemunho bem interessante. Eu trabalhava numa empresa muito grande, né? E eu tinha um cargo de confiança. E eu tinha um projeto comigo que envolvia, inclusive, até alguns milhões, né? E aí, o que aconteceu? De alguma forma, o presidente dessa outra empresa que nós iríamos fechar o negócio queria... eu não gostei do produto dele e ele queria falar com o meu presidente, né? Ele queria me atravessar, é o famoso atravessador, né? E aí o que acontece? Isso gerou uma desconfiança para minha pessoa, porque o meu superior não entendia por que eu estava tão nervoso, porque assim, a pessoa me ligou
e falou: olha, o presidente dessa empresa quer falar com o seu presidente. Se você não autorizar e não concordar, ele vai falar com o seu presidente, né? E aí eu fiquei muito bravo com isso e cancelei o negócio, né? Porque dependia de mim o negócio. E aí, ó que coisa interessante, foi o que eu escrevi. Aí essa pessoa, que era meu superior, ele, de alguma forma, ele acha que os outros são igual, igual a ele, né? Aí ele me chamou para conversar insinuando algo errado, que eu estava fazendo algo errado, né? Por que você tá tão nervoso? E eu olhava nos meus olhos, né? Por que você tá tão nervoso? Eu não tô te entendendo. Aí eu contei para ele a história. Nossa, aí caiu, a crista dele caiu assim, não sabia nem colocar a cara. Eu falei, olha, imagina uma pessoa te ligar na sua mesa, te ameaçando, falando se você não concordar, eu vou te falar com o seu superior, né? E aí, quando eu contei isso para ele, nossa, ele ficou de queixo caído. E ele foi me julgar, me olhando nos olhos, achando que eu estava nervoso porque eu estava fazendo algo errado. E não, eu estava querendo acabar com o negócio, era diferente, né? Porque eu não estava concordando, não gostei do produto, mas o pessoal, politicamente, estava tentando me forçar, entendeu? A barra. Então é interessante isso, porque acontece no dia a dia, alguém faz algo errado. A gente é ser humano, é cheio de pecado, claro, né? A gente está aqui para evoluir. Mas tem pessoas que faz algo e olha para sua cara, né, achando que você também faz. E não é assim, né? A gente não deve julgar, né? Então é esse meu testemunho aí. Show de bola. É exatamente isso. Ixi, é o que acontece. As pessoas tentam, pela força do poder, talvez, que tem nas mãos, imperar isso para outras pessoas, achando que você vai fazer o mesmo. Porque para elas é normal. Como é normal mentir, é normal, sei lá, falar mal do outro. Para muitas pessoas é normal, porque não houve uma transformação, não quis chegar próximo, né, de Deus, então elas estão vivendo nas trevas. Então a luz, elas não conseguem chegar à luz. E quando a luz, ela encontra com as trevas, ela dá choque. É como você fica. Ele percebeu que você estava totalmente diferente, você não agiu como ele achou que você iria agir, né? Você ficou nervoso, não ficou satisfeito, justamente porque ele começou a perceber que estava falando com alguém, estava lidando com alguém diferente dos pensamentos dele. Mas a gente tem que provocar isso mesmo. Jesus vem para provocar nós uma divisão. Ele vem para provocar guerra entre, na verdade, o certo e o errado, né? O mal e o bom, né? As trevas e a luz. Lógico que ele já venceu a guerra por nós. Nós somos vitoriosos, mas nós estamos nessa terra para confrontar toda a malignidade. Ela precisa ser confrontada, porque sem confronto não há transformação. É só falar que Deus é amor, mas a pessoa não muda por dentro, não sai de uma vida pecaminosa. Não adianta só amar Cristo, tem que haver transformação. É isso que nós estamos conversando aqui. A mudança de caráter precisa. E esse pecado do roubo, ele vai nos atingir, como atingiu você aí, de uma forma para que você também se corrompesse. E quando nós estamos taxados pela palavra de Deus, nós vamos começar a ter um entendimento melhor. O Espírito Santo vai nos incomodar. E eu vou falar para vocês, fique tranquilo. Se for para falar a verdade e confrontar a desonestidade, Deus tem sempre um lugar melhor para você. Mas aonde você está, se você está vendo que há uma desonestidade, é porque é um trabalhar de Deus também. Aonde muitos converterão os corações para que haja honestidade. Porque nós não somos frutos do nosso meio, nós somos o fruto que muda o meio. Nós somos o fruto que muda o meio. Então,
quando você provoca isso, as pessoas ficam até com vergonha de fazer algo errado. As pessoas até passam perto de você sem olhar para você, porque às vezes está fazendo alguma coisa errada e não quer que você veja. Porque a luz que está sobre você é a luz de Cristo, amém? Amém. Estão todos comigo aí? Amém. 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 Vamos lá. Outra fonte de corrupção é no comércio, nos comércios. A Ariadne quer falar? A Ariadne é o Cleiton, não sei. Depois fala aqui no chat. Tá mudo, tá mudo. Ela vai voltar e ela fala. Enquanto isso, quem puder abrir o livro de Miqueias. Sabia que tem o livro de Miqueias? Não, desculpa. Miqueias 6:11. Quem pode ler? Que livro? 6:11. Miqueias 6:11. É porque eu acento no I. Miqueias. Certo? Miqueias. É uma professora. Cadê a Vanusa, professora aqui? Tô certo ou tô errado? Pode ler, Oi, Júlia? Agora eu voltei e meu celular não funciona. O áudio. Eu fiquei falando, o negócio não tá. Não, que esses dias eu vivi uma situação, né, de encontrar com umas pessoas, de estar em uma reunião, né, conversando com o pessoal, e todo mundo era cristão. E o pessoal começou, como tem uma amiga minha que a mãe dela é negócio de pesquisa, pra você responder pesquisa. E aí eu sempre falo pra ela, quando tiver, você pode me chamar, não sei o quê. Aí ela falou assim, eu não te chamei porque você não mente, você não gosta de mentir. Por quê? O produto que tinha que usar para você responder a pesquisa, você tem que usar o produto. Ela falou, era o sabão em pó Surf. Aí eu falei para ela, eu não uso esse sabão em pó. Ela, então, você não mente, né? Aí ficou ela e a menina, mas não tem nada a ver. Ela falou, mas eu encaixo as pessoas, eu não tô mentindo, eu estou encaixando. Falei, olha, sinto muito, amor. Vocês podem achar que eu sou religiosa, que eu tô falando demais, mas Jesus pode voltar para você na hora que você tá falando lá que é o surf e você nem usa. Aí você vai pro inferno com o surf porque você tá fazendo uma coisa errada só para ganhar o dinheiro, né? Querendo ou não, a gente acaba se vendendo por pouca coisa, tipo assim, para se beneficiar. Esses meus amigos, eles não gostam de Bolsonaro. E aí teve uma pesquisa que era do Bolsonaro para falar bem do Bolsonaro. E eles foram para falar bem do Bolsonaro. Falando, gente. E a gente acha que só lá que eles são corruptos. A gente também, né, se vende por pouca coisa, mente por pouca coisa. Eu sou religiosa por eu pensar desta forma, que eu não vou mentir que eu não uso esse produto. Mas você também está sendo... você está perdendo os seus valores porque você quer o dinheiro, que é o momento que você precisa ali. Né? Tá então pactuando, também... né? Tá pactuando com o pecado. Sim, sim. E o negócio é surfar no inferno, é osso, né, irmão? Eu falei, Jesus voltar, na hora que você falou que era o surf, você vai pro inferno com o surf. Aí a menina não precisa ficar brava. Eu falei, não tô brava, só tô te falando. Mas isso acontece muito, muito aí, através de uma entrevista, uma simples entrevista. Pessoas querem forçar você a mentir, a ser desonesta, para gerar publicidade. Gente, e aí, igual a Ari falou, Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí, você vai ficar surfando. Ai, meu Deus, essa foi boa. Essa vale uma pregação, viu? Ai, meu Deus. Mas é desse jeito mesmo que acontece. Olha. Ô, Rô, tá aí? Achou? Miqueias? Achei. Miqueias 6:11, né? É.
Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Show. Aqui fala, na verdade, do engano, na verdade, dos 2 pesos, 2 medidas, que geram engano. Uma parte vai lucrar e uma parte vai ter prejuízo, né? E isso não beneficia, né, o reino de Deus. Então, por exemplo, o que acontece hoje no comércio é preços injustos, né? Preços injustos. Por quê? Porque a pessoa quer ganhar em cima. Supervaloriza, por exemplo, um produto e está cometendo corrupção. Por exemplo, vamos supor, vocês lembram quando teve ali a paralisação dos caminhões, faltou gasolina nos postos, Lembro. faltou alimento no supermercado? Show, né? Quem lembra? A gasolina foi para R$ 10. Eu lembro que o litro de gasolina era R$ 10. E a fila estava enorme. Porque como que a pessoa não vai trabalhar, precisa do carro? Essas pessoas em si não estão cometendo pecado. Elas precisam do combustível. Agora, aqueles que estão colocando preços abusivos por causa de uma situação é o que é o errado. Eles estão pecando. Assim é para tudo, né? Por causa da oferta e demanda que a gente aprende na aula de economia e tal, tá errado, né? Você está, de alguma forma, fazendo com que o preço seja só beneficiado para você, e não é um preço justo. É por isso que Deus, uma das bases do seu trono é justiça, né? Exatamente, aproveitar aproveitar da desgraça das pessoas. Exatamente. Você vai no supermercado, por exemplo, né? Tá em falta o ovo. Aí agora o ovo custa, sei lá, R$ 50 a dúzia. Né? Por quê? Porque a produção de ovos está ruim. Não, isso aí é supervalorizar um produto. Está errado. Não tem justiça nisso. Né? Tem que ser um bem comum para todos. Então, o que acontece hoje? Dentro dos comércios, por exemplo, um pecado que acontece muito pessoas que, quando é exigido uma nota fiscal, não dão nota fiscal, não pagam seus impostos devidos, né? Não declaram imposto de renda, ficam dando troco errado. Tudo isso acontece no comércio. Então, a gente tem que, para nós que temos empresa, presta atenção, temos que regularizar a nossa empresa. Para que nós possamos prosperar, precisamos regularizar a nossa empresa. O Ale está falando aqui, pois as pessoas confundem o bonzinho, uma pessoa boa, como um idiota. A grande maioria confunde isso. Quem confunde é desonesto que aproveita a situação do bonzinho. Exatamente. Não é que nós somos bonzinhos, é porque nós somos justos. Nós sabemos aonde nós devemos aplicar a justiça. E as pessoas acham que eu deveria ser igual ao vizinho, fazer igual ao vizinho, que está cometendo pecado. Então, na verdade, precisamos aparentar sempre a justiça de Deus em nossas vidas. Sempre ser justos, ao ponto mesmo de até dar uma gorjeta para, sei lá, eu faço isso. Às vezes eu pego o Uber, tava com umas coisas pesadas, o cara sai do carro, me ajuda. Cara, eu vou dar que seja R$ 2 para esse cara. Mas estou abençoando a vida dele, eu estou sendo justo. Isso causa dentro de mim uma satisfação de honestidade. Entendeu? Você fica de bem com você mesmo. Quando alguém faz mais além do que de fato precisa fazer. Então, quem tem empresa, como nós, eu tenho, precisamos
Lógico, pagar os impostos devidos, ficar atentos a isso. Por isso você precisa ter pessoas certas que sabem trabalhar com isso, para você não ser pego pela corrupção, né? Pela corrupção, infelizmente, política, mas você pagar o que é devido, né? A palavra, Deus, uma das suas caminhadas, ele ali os discípulos falando, mas é que vamos ver se Jesus vai pagar mesmo o imposto. Precisamos pagar imposto. Aí Jesus pega a moeda, né, e fala, qual é o que está desenhado nessa moeda? Aí estava lá o rosto do imperador César, né? E do outro lado o valor daquela moeda. E aí ele disse, então você precisa entender que você precisa dar a Deus o que é de Deus e precisa dar ao homem o que é do homem. Então precisamos ser justos com aquilo que nós damos a Deus e precisamos ser justos com aquilo que damos ao homem. Equilibrar aquilo que Deus falou, né? Tem que pagar imposto, você tem que pagar imposto. Por isso que quando você compra alguma coisa pirata, você está distorcendo isso. Você está cada vez mais mostrando que eu não dou ao homem o que o homem... não estou dando ao homem o que ele deve receber de fato. Então precisamos ser justos nisso. Beleza? Quem pode ler aí 1 Coríntios 6:20? 1 Coríntios 6:20. Eu estou indo mais rápido agora, tá? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ótimo. Essa aí é a totalidade do que nós devemos entender. Depois dessa aqui, você não vai, de fato, pensar duas vezes. Aqui vai falar que Deus comprou a minha e a sua vida por um alto preço. Um preço que foi justificado, um alto preço. Ele falou, não, esse povo aí, esse povo que está no pecado, eu preciso comprar isso. Eu preciso comprar o pecado desse povo. Mas ele não comprou por algumas moedas, ele comprou com o próprio sangue, que foi o alto preço. Então, aqui, Paulo vai dizer que houve uma grande valia com relação ao preço que Deus, através de Jesus, pagou sobre nós naquela cruz. Vocês estão me entendendo? 1, 2, 3, estão me entendendo? Sim? Sim. Então, se você não valesse nada para Cristo, não valeria o sangue dele. Entenda isso. Se você não valesse nada para Cristo, ele não tiraria o próprio filho, não colocaria o próprio filho para morrer por nós. Então, ele já está declarando que existe também aqui uma qualificação. E nós precisamos ter essa qualificação na nossa vida. O que é justo, o que é injusto é injusto. Não poderemos pagar de forma injusta aquilo que é justo. Então, se ele fez isso por nós, declarou, precisamos fazer isso também através das nossas vidas. Então, a gente percebe, por exemplo, para finalizar, eu não quero tomar mais tempo, para finalizar mesmo, a corrupção na política, que a gente vê desvairadamente. Por que acontece? Por que existe a corrupção na política? Ponto. Porque as leis são injustas. Porque a política é injusta, porque nasce de pessoas injustas. Não é a política, o nome política, não. O nome política depois aqui, tem a ver com cidade, tem que a ver com umas coisas assim com relação à cidade, né? Mas quando não defende os direitos do povo,
quando só querem defender os próprios direitos, né, há corrupção. Então, já existe um sistema hoje no nosso mundo corrupto que não deixa, na verdade, ali as pessoas que não são corruptas trabalharem de forma digna. Porque elas vão corromper essas pessoas, querem corromper essas pessoas. Porque o sistema já é injusto, o sistema já é corrompido. E a única forma desse sistema não ser mais corrompido é através, na verdade, da nossa forma de levar a nossa vida. Eu não vou mudar o mundo sozinho, mas eu posso mudar a forma com que o meu vizinho olhe para mim. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a forma que a minha família vê sobre mim. O que eles acham da minha vida? O que eles veem em mim? Se eu sou uma pessoa honesta, o que eu falo é verdade, quais as procedências das minhas atitudes com relação a não exercer o pecado do roubo. Exatamente. A palavra diz que nós vimos nu e vamos embora nu, sem nada. A gente não trouxe nada, não vai levar nada. Mas vai ficar o nosso legado. O legado que você fez, as marcas que você deixou. Né? Nós lembramos de vários homens da Bíblia. A própria vida de Jesus é um legado para nós. O que Jesus, em 3 anos, mostrou para nós o verdadeiro evangelho. Em 3 anos da sua caminhada ali, missionária, fez com que 12 espalhassem para o mundo inteiro. E hoje nós vivemos isso. É um legado. Né? Precisamos entender, quando nós estamos fazendo alguma coisa com desonestidade, vai ter legado desonesto. Vai ter maldição aí. E quando nós estamos fazendo coisas honestas, que geram legados, que vão ser abençoadores, estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o sistema de vários setores já são corrompidos por causa da corrupção. Sabemos que se o governo é corrupto, ele não impera. Exatamente, Ali. Temos que esforçar diariamente, evoluir sempre. Sim, afastar as tentações. Temos que trabalhar para que, mesmo quando vir as tentações, nós nos afastamos dela de algum jeito. Nós aprendemos isso em uma das nossas aulas aqui anteriores. Quando a tentação vem. Né? E a tentação de roubar, de fazer errado, de, sei lá, qualquer que seja, a simplicidade, né? O detalhe de alguma coisa para que a gente caia. E hoje, como a internet está nas palmas da mão, qualquer coisinha que você fizer, as pessoas podem notificar, e aí, meu irmão, aí você já está escancarado no mundo inteiro. Né? Igual eu estava conversando com o pastor Marco, acho que foi esse final de semana, que a gente conversando, muito... custa um caminhar da nossa vida para a gente mostrar que nós somos pessoas de bom caráter. Leva uma vida. Até as pessoas acreditarem no que você fala, até as pessoas ver que realmente quem você é, demora um tempo. Mas para perdê-las é um piscar de olhos. Um piscar de olhos. Um simples erro que você faz hoje, ele é cometido como assim, ele se torna muito mais pesado do que toda a vida que você construiu. Então, precisamos saber sempre que vão estar nos observando. Por quê? Porque as pessoas querem, de fato, nos corromper. Mas vão ter aqueles que não vão se corromper. E nós estamos aqui nessa sala hoje
para nós ficarmos cada vez mais fortes com relação ao pecado do roubo. Amém? Exatamente. Amém. Todos nós podemos mudar. Amém. Todos nós poderemos trilhar um caminho melhor. E aí, como se diz, alguém vai sussurrar no ouvido de outro, vai falar assim, poxa, aquele cara ali, ó, dá prazer de conversar com ele, que ele é uma pessoa top. Ele é honesto, ele é verdadeiro, ele é compassivo. Aí começa a perceber as qualidades que Deus já está te dando. Quanto mais qualidade as pessoas falarem de você, mais você começa a perceber o cuidado de Deus sobre a sua vida, né? E você vai ver que são os frutos do Espírito Santo, né? São os frutos do Espírito Santo. Sempre temos que ir na contramão, sempre. Até que Jesus venha e nos leve para a mão dele. Ó, até ficou legal isso aí, finalzinho. Ó. Mas assim, é isso aí, galera. Foi muito bom estar com vocês. Vamos orar aqui, né? Tirar nossa selfie. E aí, para a semana, a gente vai ter surpresas aí. Eu vou estar anunciando qual vai ser a nova série. Vai ser também maravilhosa, vai ser grande também, porque essa série que vai vir aí, ela fala de muitas coisas e a gente vai aprendendo a cada dia mais, né? Então, muito obrigado por você estar aqui até esse horário. Desculpa, mas é tão bom falar de Jesus, tão bom falar da palavra de Deus, que a gente nem percebe a hora indo embora. É ou não é? É verdade? Verdade. É tão bom. E vamos... Eu vou pedir para alguém orar, por gentileza, e aí a gente tira aquela nossa selfie. Pode ser? Amém. Quem pode orar aí, gente? Peraí, eu só vou tirar aqui que tava gravando. Me interrompa a gravação aqui.